Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. E hoje vamos falar sobre Obi-Wan. Tá com uma moça aí online. Eu perguntei pra ela: você prefere Star Wars ou Senhor dos Anéis? Ela disse pra mim: olha, os dois são bem legais. O problema são os fãs, né? Eles são muito chatos. E talvez ela tenha razão, né? Os fãs de Star Wars são, acho que, os mais chatos, né? Porque eles esquecem tudo o que aconteceu lá atrás. Né? Eles esquecem que Star Wars é uma saga muito irregular. Não por causa do 1, 2 e 3, mas também por causa do 4, 5 e o 6. Entendeu? Obviamente que os filmes 4, 5 e 6 são legais, são interessantes, tem uma boa lore, né? Tem uma boa premissa, tem um bom conteúdo, mas são filmes muito com ondas, né? Coisas muito boas e coisas mais ou menos, muito boas mais ou menos, né? E aí veio a fatídica trilogia do 1, 2 e 3, que é bem irregular. Eu gosto, acho bem divertida, para falar a verdade, né? Talvez seja a minha preferida, talvez a que mais me divirta ali das três. Mas ainda assim são trilogias irregulares. E essa nova, que tem o melhor filme de Star Wars, que é o 8, provou que Star Wars é uma saga, né, que eventualmente ela não sabe lidar com as coisas. Porque às vezes ela pretende ir muito pro lado dos fãs, fazendo o que os fãs querem, o que os fãs pedem nas redes sociais, como nessa última trilogia, ou o que o dono da franquia queria, como o George Lucas fez na 1, 2 e 3, e acaba tudo meio que sendo prejudicado. Né? E agora a gente teve essa série Obi-Wan. Eu vou te falar que assim, Obi-Wan ele é um grande personagem, é um dos melhores personagens criados para Star Wars, né? Ele é um dos personagens mais interessantes, ele é um personagem que tem os arcos dramáticos mais importantes, né? Ele é o grande culpado, na minha opinião, pelo Darth Vader, né? Pelo Anakin, pelo fatídico Anakin, né? Olha, se você tá aqui até agora, saiba que vai ter um pouquinho de spoiler de Obi-Wan, a série, tá? Então o que acontece? Falou-se muito durante muitos anos sobre essa série. Primeiro ia ser um filme, depois ia ser uma trilogia. Agora ficou sabendo que ia realmente ser uma trilogia de filmes, mas aí resolveram fazer uma série. E fizeram a série, né? Fizeram a série. O que a gente pode dizer é que é uma série regular. Regular, é uma série divertida. Tem momentos legais. Mas é uma série que poderia muito mais, né? Até porque você envolve um grande personagem, um dos últimos Jedi, talvez o grande último Jedi até aquela fase ali, em que se passa ali a história e a série, né? Nessa caçada do Darth Vader aos Jedi, dos grandes irmãos ali, desses Jedi corrompidos também, que não chega a ser Darth, né? Não chega a ser Sith. Eu acho que assim, não era o que eu esperava, é o que eu creio que poderia ter sido feito. Ter sido uma série um pouco mais dramática sobre o sofrimento dele, sobre o Anakin, sobre a perda do Anakin, né, sobre a perda da Padme, sobre a perda da guerra, sobre a perda dos Jedi, e ele tentando fugir, né, se esconder. O que de certa forma é no primeiro episódio ali, primeiro e segundo episódio, mas sem contato nenhum com as crianças, sabe? Já tem um salto temporal e tal. Eu faria um pouquinho menos assim esse salto temporal, né? As crianças com menos idade e tal. Deixaria ele sofrer um pouco mais, mostraria ele sofrendo um pouco mais, e ele em fuga e fazendo algumas missões sem ser muito pretensiosas, sabe? Dando mais profundidade, mais ritmo ao personagem, mais história, coisas mais divertidas pra gente ver, né? Talvez alguma coisa que
pudesse ter algum significado lá na frente, né? Com alguns outros personagens secundários que poderiam ser introduzidos, mas não, eles preferiram já manter-se bem focado na história principal dos Skywalkers, né? Manter a relação do Obi-Wan com os Skywalkers e focar bastante nisso. Tem um sequestro da princesa, né? Que é utilizado como recurso para tentar pegar o próprio Obi-Wan, que são coisas muito chatas assim. Hoje em dia você pega Hollywood e o mainstream assim de streamings, né? As crianças têm que ser resmungonas, com a língua afiada, inteligentinhas. Todas as crianças são assim. E aí vai ser legal e divertido e todo mundo vai adorar. A Leia é assim, a Erika no Stranger Things é assim, e tem mais um outro monte aí que tá saindo, tá nascendo tudo assim, com quase que a mesma personalidade. Todo mundo é descolado. Toda criança agora é boca batedor de boca. E assim, a gente vê a Leia passar por situações constrangedoras, aquelas fugas dela é ridícula, aquelas saidinhas dela para curtir a vida também é muito besta, é muito mal filmado. A única coisa legal é o Flea, né? Que tá ali se curtindo a vida. O próprio Ian McGregor, ele dá um banho de atuação quando ele precisa, né? Ele manda muito bem. Ele que faz a gente sentir o drama da série, né? Porque o roteiro um pouco utiliza a dramaticidade do que ele sente, né? Então não é tão bem explorado isso. Um filme de 2 horas e meia, talvez 2 horas e meia, um pouco mais contido, poderia funcionar melhor essa história. Mas eu ainda confesso que eu não gosto dela. Eu acho que ela não evolui em nada no lore, né? Na saga Star Wars. Não tem nada de interessante que você possa falar, poxa, realmente isso evoluiu a história e tal, faz com que tenha alguma coisa nova para a saga, para as trilogias e tal, e não tem. A questão de que o Obi-Wan confessa que ele falhou, né? Mas tem uma conversa com o Darth Vader e que é interessante sobre isso, mas mesmo assim não evolui nessa questão de coisas novas que vão fazer entrar nas próximas histórias e tal. O legal mesmo é as lutas entre os dois, tá? O legal mesmo é a luta entre os dois. A Grande Sister lá, a Grande Irmã, é um personagem interessante. Achei legal. Só que eu achei a forma como ela reage, como ela age, e os momentos que ela age para tentar a vingança dela, eu achei muito burra. Ficou tanto tempo esperando pelo momento dela e ela vai justamente naquele momento. Então, assim, foi decepcionante para mim o momento como ela age e depois como ela volta. Eu não curti. Tá? Então, assim, eu acho que foram 6 episódios. Foram até que razoáveis, porque se fosse mais iam deixar a gente mais entediado. Eu creio que a série num todo ela não soube explorar o conteúdo de um grande personagem como é o Obi-Wan, tá? E de um grande ator que é o Ian McGregor, né? Até o Hayden Christensen estava bem, assumiu o manto lá de Darth Vader e mandou bem. Dizem que vai ter uma segunda temporada, mas não é nada certo. Eu não tenho interesse em ter uma nova temporada, não. Eu acho que essa história já meio que fechou ali o que ela precisava ser fechada. E não quero ver não. Não quero ver mais não. Eu achei que eles já podiam ter tentado outras coisas e não tentaram agora, então agora já era. Fica assim mesmo. Deixa pro Mandaloriano, que esse sim tá bom pra caramba, tá muito divertido, muito legal. E mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Então, você que gosta de Star Wars, você que odeia Star Wars, e você que
é hater de Star Wars, comenta aí o que você achou. Diz aí se gostou de Obi-Wan, se não gostou. Eu não sou um grande fã de Star Wars, mas eu me divirto vendo alguns filmes e alguns episódios.